gente vai falar das competências gerenciais, das competências que são necessárias a um administrador. Então, primeiro eu queria fazer uma pergunta para vocês. Você se considera um administrador? Para responder essa pergunta, é importante que a gente entenda que qualquer pessoa que estiver manejando, controlando, direcionando algum tipo de recurso, ela pode ser considerada, né, um administrador. Ela vai estar tomando decisões de como melhor, né, aplicar esses recursos e essa decisão é uma decisão, né, administrativa, do ato de administrar. Então a gente pode dizer que ela está administrada, que ela está administrando, então logo ela é um administrador. Então, se você pensa em termos da sua casa, se você controla ali, você precisa fazer uma compra, o que que tem que comprar? Não, olha, isso está mais caro, isso está mais barato, vamos deixar isso para comprar mês que vem. E depois você pega esses produtos que você comprou, traz para sua casa, né, guarda cada um no seu devido lugar. Você está de alguma forma manejando esses recursos ali da sua casa e você está administrando a sua casa. Então, essa tomada de decisão, né, essa escolha do que você vai fazer, ela é um ato, né, genuinamente de administração. Então, esse processo de administrar, você não precisa ter uma formação para fazê-lo, né? Porque ele está envolvido na nossa vida pessoal, na nossa vida social, na nossa vida familiar. E aí a nossa vida organizacional, a nossa vida nas organizações, é que geralmente ele toma uma outra proporção, né? Porque em alguns momentos você vai estar administrando recursos que são seu e dos seus familiares. Quando a gente passa para o âmbito da organização, são recursos, né, de outras pessoas ali que você vai estar gerenciando. Então, muitas vezes vai ser exigido de você algumas habilidades específicas ali para essa ação, para esse ato de administrar. Inclusive, pode ser exigido também essa questão do conhecimento formal, né, de um diploma. Mas o que acontece é que para a pessoa ser um bom administrador, ela precisa entender que ela vai ter que tomar decisões, que ela vai ter que fazer escolhas e pensar como que ela vai, né, gerir esses recursos, aplicar esses recursos da melhor maneira possível. Então, se a gente está falando que esse processo de administrar, ele também é cotidiano, a gente pode dizer que somos todos gerentes, né? Em alguma medida, somos todos gerentes. O trabalho do gerente, ele envolve 3 pontos principais. O primeiro ponto do trabalho do gerente é ele tomar decisão, né? Isso é algo que a todo momento esse gerente vai precisar fazer. Mas para que esse gerente tome decisões, muitas vezes ele vai ter que se munir de informações. Então ele vai processar várias informações para que ele consiga tomar as melhores decisões. Ele vai ter que analisar entre 2 ou mais caminhos alternativas qual que seria a melhor solução possível, provável. Então ele toma decisão, mas ele também processa essas informações. Ele tem que saber ler um relatório, ele tem que saber quais dados ele precisa pedir, né, para ele conseguir buscar essas informações. Ele precisa demandar que as informações sejam produzidas para que ele consiga processá-las. E o terceiro elemento, né, da atribuição aí do trabalho do gerente é se relacionar com pessoas, porque esse gerente ele não faz nada sozinho, ele depende do outro. Então ele precisa saber se relacionar com essas pessoas, saber delegar funções, saber cobrar na hora que tem que cobrar, saber inspirar na hora que tem que inspirar, para que essas pessoas façam o trabalho e ele consiga, da melhor forma possível, tomar as decisões que ele precisa. Então é muito comum, assim, já repararam a gente pensar assim, nossa, fulano, eu tô aqui trabalhando nesse operacional e fulano tá lá fazendo, jantando, almoçando com o cliente,
ou fulano só fica em reunião o dia inteiro e não faz nada. Às vezes a gente tem essa sensação, né, de que o gerente, que o gestor não faz nada, que ele só fica em reunião, que ele só fica no telefone. Se a gente pensar nessas três questões que a gente colocou, né, ele precisa se relacionar não só com os funcionários, mas com os clientes. Ele precisa a todo momento estar atento a todas as informações que acontecem dentro da organização e que acontecem fora, para em algum momento ele tomar decisão. Então, essa questão dele ir almoçar, dele estar em reunião, dele estar no telefone, esse é o trabalho do gerente. Ele precisa desse ferramental para ele conseguir tomar as decisões que ele precisa tomar. Então, faz parte do gerente, né, faz parte do trabalho do gerente esses três elementos. Existe um autor que é o Mintzberg, que ele é um autor da área de estratégia e que ele vai falar que existem 10 papéis para o gerente e esses 10 papéis são divididos justamente nesses três elementos, né, que caracterizam o trabalho do gerente. Então, esses papéis vão estar distribuídos em três categorias, que seriam interpessoais, informação e decisão. Então, o que são os papéis de informação, né? O papel de informação, esse gerente, ele pode estar observando tudo que está acontecendo naquela organização. Então, ele vai monitorar essa organização em busca de uma informação. Então, esse papel de monitor, né, é um dos papéis do gerente. Mas muitas vezes ele tem que disseminar uma informação, ele vai passar uma informação para aqueles trabalhadores, para a equipe dele. Então, essa conversa, esse papel de disseminar uma informação dentro da organização, a gente chama de disseminador. Mas ainda dentro do papel de informação, ele tem que ser porta-voz da organização, ele tem que passar a informação também para fora. Se vocês imaginam aquelas coletivas de imprensa, né? Muitas vezes você tem os gerentes, os presidentes, CEOs, né? Fazendo entrevistas, dando informações como porta-voz daquela organização. Então, ele tem que observar o ambiente, ele tem que disseminar informações internamente e externamente. Então, são esses três papéis principais, né, de informação. Ele também tem os papéis interpessoais, que são os papéis ligados ao relacionamento com as outras pessoas. Então, nesse papel, ele pode ser um símbolo da organização, aquela pessoa que representa a organização. Você olha para aquela pessoa e entende ela, né, como algo que representa. Eu coloquei aqui a figura do Tite, por exemplo, né? Se você olha para o Tite e imagina ele como um símbolo da seleção brasileira, então ele é símbolo daquela organização. Mas ele também tem um papel junto com os jogadores de futebol, né? Que é um papel mais interno, é um papel de liderar, de inspirar, né? Então ele tem que estar junto, tem que fazer aquela equipe, né, trabalhar junto, trabalhar unida, seguir os comandos dele ali. Então ele também tem esse papel interno ali de liderança. E outro papel interpessoal é o papel de ligação. O que é esse papel? É quando ele consegue ter relações com outras pessoas, né, e que essas relações com outras pessoas vão acabar influenciando a organização de alguma forma. É a chamada network, né, que a gente fala muito, né, dessa rede de contatos que a gente cria ao longo da nossa vida e que, né, em algum momento pode ajudar a gente ali, né, nesse ambiente da organização como gerente. Então, a gente viu que existem os três papéis que são, né, de informação, para processar informações. Tem esses três papéis que são ligados a esse relacionamento, né? Então, um relacionamento interno ali de líder com a equipe e um relacionamento externo, que é esse de ligação aí, e esse papel de símbolo, né? De representar essa organização tanto internamente quanto externamente. E por fim a gente tem os papéis de decisão, que é a característica, né, a ação que a gente mais conhece, né, do administrador, do gestor.
Então, dentro desse papel aí de decisão, a gente tem aquela figura do empreendedor, né? Aquela pessoa que traz uma ideia, né? E através daquela ideia vai tomar alguma decisão. A gente também tem um papel que é controlador de distúrbios, né? Então ele vai entender todo esse ambiente que ele está envolvido, mas ele tem que estar pronto para solucionar problemas, para tomar decisões. Então, num evento, geralmente, você tem aquelas pessoas que tomam decisões. Você tem pessoas no credenciamento, na recepção, mas geralmente não são elas as pessoas que tomam decisões. Geralmente é o coordenador que vai estar atento a tudo e ele vai estar atento a como aquele problema no credenciamento pode impactar lá na programação, no cerimonial. E aí ele tem que controlar, né, esses eventuais problemas. Esse gerente também, outro papel dele é de administrar recursos. Então ele vai colocar X reais para essa função, X reais para aquela função. Então ele vai destinar aí, né, o tanto de dinheiro que vai, por exemplo, para a banda, o tanto de dinheiro que vai para decoração, para o buffet. Ele vai fazer esse controle aí, né, desses recursos. E aí, quando a gente fala de recursos, a gente está falando de dinheiro, né? Mas a gente também está falando de outros recursos, a gente está falando de tempo, a gente está falando de controlar prazos, né? Criar um cronograma, cobrar que aquele prazo seja cumprido, né? A gente está falando de controlar os próprios trabalhadores, a equipe que vai estar ali para saber se ela está entregando o que foi pedido. E tem o papel também de negociador, né? Muitas vezes, quando surge um problema, seja interno, seja externo, esse gerente tem que fazer uma mediação, vai ceder de um lado, vai, né, pressionar do outro. Então, esse papel de negociador também é um papel, né, do gerente. Então, esses foram os 10 papéis que Mintzberg colocou como papéis essenciais, né, como funções aí, competências que têm que ser desenvolvidas pelos gerentes.